Aleluia, Deus. Acabamos de ouvir a história de um povo que por muito tempo foi humilhado, perseguido e escorraçado, porque eles deixaram de acreditar, deixaram de servir, deixaram de adorar ao Senhor dos Exércitos. E aí aparece um homem nessa história chamado Samuel, um profeta, um homem com um relacionamento com Deus, um homem temeroso, um homem obediente que decidiu entrar nessa batalha e decidiu clamar ao Deus vivo por uma resposta de Deus, uma resposta do alto. Enquanto Samuel estava oferecendo holocausto ao Senhor, Israel, os filisteus fugiram temerosos da presença do povo de Deus. Diga assim: eu sou o povo de Deus. Guarde isso que eu vou te dizer agora. Permanece na derrota quem opta em dar as costas para Deus. Mas para aqueles que corrigem sua rota, Ele dá uma poderosa restituição. Amém? Diga assim: o Senhor me dará uma poderosa restituição. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Aleluias! Deus vai nos dar vitória nos mesmos lugares onde um dia fomos derrotados. E quando eu li essa palavra, o Senhor me trouxe a lembrança quantas conquistas eu consegui durante ao longo da minha vida servindo ao Senhor. E aí Ele começou a falar: olha, cada conquista é um altar que é levantado. Diga assim: cada conquista é um altar levantado. E todas as vezes que o diabo querer te afrontar pelo mesmo assunto, o Senhor se levantará a teu favor, porque aquele altar já foi estabelecido e Ele estará contigo. Amém? Aleluia, Jesus. A palavra do Senhor diz que o diabo ele vem por um caminho e foge por 7 caminhos. Essa é a revelação da palavra do Senhor por nós. Em mais ou menos essa história aconteceu 1100 antes de Cristo, 1100 anos antes de Cristo, no tempo dos juízes. E nesse tempo governava um homem chamado Samuel, um homem que tinha um estrito relacionamento com Deus. E os filisteus atacavam continuamente os israelitas. Era de tempo em tempo, eles vinham, humilhavam, perseguiam, escravizavam os israelitas. Mas Samuel orou a Deus e Deus deu livramento. Depois que o povo jogou os ídolos fora, voltaram a adorar a Deus. Nós precisamos largar os nossos ídolos. Talvez você disse: mas pastora, como é que eu vou largar os meus ídolos? Eu sirvo ao Senhor Jesus. Às vezes levantamos altares que não são para Deus. Às vezes levantamos altares nas nossas vidas que é para nossa própria vaidade. É para nosso bel prazer. É para alegrar o nosso coração. Mas o Senhor quer que nós levantemos altares para glorificar o nome dEle. Amém? Ebenezer significa pedra de ajuda ou pedra de escape. E aquela pedra foi um monumento em memorial àquela específica vitória. Em muitas cidades, Rio de Janeiro tem lá um altar, um memorial que é o Cristo Redentor. Na França tem a torre, né? Em outros lugares nós vimos alguns memoriais em homenagem a homens que conquistaram, a conquistas, em homenagens a muitas coisas. Mas aquele memorial em especial mudou a história do povo de Israel. Diga assim: o memorial mudou a história de Israel. Para cada situação, Deus tem um escape. Para cada vitória, um altar é erguido para Deus. E em toda a nossa jornada com Cristo, colecionaremos vitórias e conquistas. Diga assim: eu sou mais do que vitorioso. Diga de novo: eu sou mais do que vitorioso em Cristo Jesus. Amém? Você pode aplaudi-lo? Oh, aleluias!
E no decorrer dessa palavra eu vou contar quantos altares, alguns altares eu consegui levantar com o Senhor Jesus. O primeiro altar significa, aquela pedra era um marco de vitória, diga assim, um marco de vitória. O início de uma vitória. Deus, depois que Samuel levantou aquela pedra, todas as vezes que as pessoas passavam por ali, lembravam da vitória. Todas as vezes que o povo passava por aquele memorial, por aquela pedra, lembrava, nós fomos vitoriosos. Trazer à lembrança aquilo que te traz esperança. Diga assim, trazer à lembrança aquilo que me traz. Aquela pedra era isso. Então todas as vezes que alguém passava cabisbaixo, esmorecido, envergonhado, lembrava de Deus, o Deus vitorioso, o Deus que não há nada impossível para Ele. Amém. Marcos de vitória são registrados como conquista que nos fará possíveis mediante a graça de Deus. Tudo isso é pela graça de Deus. As vitórias só virão pela graça de Deus. É a graça do Senhor Jesus, o favor imerecido que nos faz vitoriosos em Cristo Jesus. Então você precisa contemplar a vitória. Você precisa acreditar. Você precisa lembrar de todas as promessas que o Senhor te fez para você e tua família. Estabeleça seus marcos das vitórias de tal modo que ao olhar para trás você se alegre ao constatar que há em sua história grandes vitórias. Às vezes esquecemos de agradecer. Ou às vezes cai naquela parte do cérebro que a gente esquece do que Deus. A aflição que vem de hoje nos faz esquecer a vitória de ontem. Mas é a vitória de ontem que vai te impulsionar a vencer hoje. Você precisa lembrar, você precisa trazer à lembrança tudo aquilo que o Senhor, e Ele começou lá desde o ventre da tua mãe. O primeiro ato de vitória foi você nascer, queridos. O diabo já planejava desde o ventre da nossa mãe dar cabo das nossas vidas. Mas a primeira vitória aconteceu com você. Ao você conseguir nascer, é uma vitória. Eu li uma vez que até os 21 anos, uma pessoa pode morrer engasgado. Não sei se é verdade, né, apóstolo? Até os 21 anos. Então você chegou ao 21, é uma outra vitória, que é muito fácil você morrer. Mas é o Senhor que tem guardado as nossas vidas, amém? O segundo significa, aquela pedra era um altar de gratidão. Um coração grato alegra o coração de Deus. Eu li um livro uma vez, Mike Murdock, um autor, que ele dizia que ele viajava pelo mundo todo. E um dia ele trouxe um presente simples, muito simples, para uma criança na igreja. E essa criança, ao receber esse presente, fez tanta festa, se alegrou tanto. Meu tio, meu amor, obrigado. Que ele decidiu em todas as viagens trazer um presente para aquela criança. É assim o coração de Deus. Quando você é grato, o Senhor se alegra em fazer por você. Olha para teu irmão e diz assim: um coração grato estimula Deus a agir. Aleluia, Jesus. Ele se sente estimulado a fazer por você. Então você precisa entender que você precisa agradecer. A gratidão alegra o coração de Deus. Muitas pessoas vivem reclamando do sapato, da roupa, da casa, do trabalho, do salário. Então você vai continuar reclamando, porque a insatisfação bloqueia o agir de Deus na tua vida. Olha para teu irmão e diz assim, a insatisfação bloqueia o agir de Deus na tua vida.
Deus não vai agir num coração insatisfeito. O terceiro significa, aquela pedra era um trampolim de fé. Vocês sabem o que é um trampolim? Já viu no circo? Aquelas caminhas elásticas que cada vez que você pula, você sobe mais alto. Pula, sobe mais alto. Então aquela pedra significava isso. Ao olhar para aquela pedra, o povo de Israel podia crer que o Deus que os havia livrado dos inimigos nos dias de Samuel, podia também livrá-los em seus dias atuais. Você precisa acreditar que cada dia você subirá mais alto em Cristo Jesus. Quando eu era criança, eu falava como criança, mas eu cresci. Amém? A gente cresce, a gente precisa sair desse ambiente de infantilidade. Muitos crentes continuam lá como bebês, porque se acham numa região confortável. Você precisa crescer. Olha para teu irmão, você precisa crescer. Cresça no Senhor Jesus. Tem um ditado assim que cresça e apareça, não é assim? E é verdade, cresça e você aparecerá mais diante do Senhor. Você precisa amadurecer em Cristo Jesus. Quando amadurecemos, entendemos mais a Cristo. Quando eu casei, meu feijão era horrível, mas depois o meu feijão ficou gostoso. É um processo. Todo mundo passa por esse processo. Quando eu comecei a cantar, eu não cantava como hoje. Quando o apóstolo começou a pregar, não pregava como hoje. É um passo de cada vez. Olha assim, é um passo de cada vez. E esses passos nos levará a lugares altos em Cristo Jesus. Oh, aleluia! Aleluia, Jesus! E quando eu comecei dizendo que há muitos altares de Deus na minha vida, não é porque é a pastora Adriana. É porque eu permiti viver o novo de Deus. Então assim, eu cresci num lar muito conturbado. Não havia fé. Não havia Jesus. Não conhecíamos Deus de forma alguma. E os meus pais, eles não tinham o entendimento que eles precisavam de Jesus. Eles precisavam servir no altar do Senhor Jesus. Eu vi minha mãe muitas vezes, mas foram muitas vezes tentar suicídio. O carro em velocidade ela abria e se jogava. Ou então meu pai tinha que parar e ela entrava numa mata, cega, surda e muda, entrava obstinada, possessa. Mas um dia, nós chegamos em um lugar chamado igreja. Porque todos os médicos não queriam atendê-la porque ela tomou tranquilizante com vodka. Ela deu uma overdose. E o meu pai, ensandecido com aquela situação, todos nós pequenos, botou a minha mãe dentro do carro e fomos parar em Feira de Santana. E lá tinha uma igreja aberta. Diga assim, lá tinha uma igreja aberta. Lá havia um altar do Senhor Jesus. E meu pai entrou com minha mãe nos braços, desfalecida, e tinha um pastor lá. Orou, expulsou o demônio e ela saiu andando. Aleluias. Esse foi o primeiro grande altar que foi levantado na minha vida. Conhecer o Senhor Jesus. E antes disso, minha irmã, que deveria ter um ano e meio, também tomou uma overdose de tranquilizante, porque minha mãe esqueceu a cartela e ela tomou uma cartela inteira. E foi parar no hospital 3 dias dormindo. Esse foi o segundo ou o primeiro outro altar que nós conhecemos. Minha irmã é casada, tem filhos e está bem, serve ao Senhor Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus? É sobre isso, queridos. Não é sobre a Adriana, não é sobre você. É sobre Ele. É tudo sobre Ele.
E às vezes nós perdemos tempo pensando no que eu quero, no que eu gosto, no que eu deveria fazer. Mas é sobre Ele. Nada é sobre mim. É tudo sobre Ele. Olha para teu irmão e diz assim: pare com isso. É tudo sobre Ele. Inúmeras vezes foram levantados altares na minha casa, na minha vida, na minha família. Por 3, 4 vezes eu quase morri. Tô parecendo um gato, né, gente? Eu ia morrer quando eu era criança e tomei uma injeção de adulto. E Deus já começou levantando um altar lá, em memória. E um dia Ele sabia que eu estaria aqui contando tudo isso. Amém? A segunda vez foi que eu acordei, ia para a escola. E quando eu estava arrumada, eu desisti, eu não vou. E minha mãe permitiu, porque eu era uma pessoa que não faltava à escola. E quando foi 9 horas da manhã, todas as pessoas, meus amigos que estavam no ponto, morreram numa Kombi em que um ônibus passou por cima. Mais um livramento, mais um altar foi levantado. Todos sabem que eu tive um câncer, né? E não foi um câncer qualquer. Foi um câncer extremamente agressivo, se é que há um câncer qualquer. Mas foi um câncer extremamente agressivo. E o Senhor me curou. Mais um altar foi levantado. Aleluia. Quando eu fui ter Mateus, quase morri no parto. E eu senti a morte vindo pelos pés. E aí eu comecei a clamar ao Senhor Jesus. E o Senhor pensou: não é dessa vez ainda. Mas um altar foi levantado. Então eu sei em quem eu tenho crido. Olha para teu irmão e pergunta: quem você tem crido? Quem é o seu Deus? É o mesmo que o meu? Pergunte a ele: é o mesmo que o meu? Agora você vai olhar e dizer assim: porque o meu Deus faz proezas, faz milagre, ressuscita morto, cura, salva, restaura, me faz vencedor, me põe em lugares altos, sou o meu Deus, é o meu Deus, é o teu Deus. Então, por que você está abatido? O teu Deus te dará vitória. Você acha que o povo de Israel não ficava temeroso porque mandava os mensageiros: ó, tá vindo aí, viu? São muitos homens perigosos, os piores homens, os homens mais sanguinários estão vindo aqui para acabar com você. E iam e acabavam porque eles estavam adorando a outros deuses. A idolatria é abominável. A feitiçaria. Talvez assim, eu não adoro outros deuses. Mas talvez você seja rebelde. A rebelião é igual ao pecado da feitiçaria. Diga assim: misericórdia. Então você precisa erguer altares que glorifiquem o nome do Senhor Jesus Cristo. Todos os dias eu sou afrontada por Satanás. E eu acredito que todos os dias vocês são afrontados. Mas todos os dias o Senhor renova a nossa aliança com Ele e te diz assim: filho, filha, estou contigo todos os dias da tua vida. Desde o levantar ao deitar, estou contigo, não temas, vai, segue, levanta, luta. Oh, eu preciso acreditar. Eu preciso abrir os olhos da fé. Eu preciso olhar para o Senhor
como aquele que é todo-poderoso e que a força não está nos meus braços, mas é Ele de dentro para fora que me faz vencedor. Diga assim: de dentro para fora, de dentro para fora, é de dentro para fora. Talvez você olhe para o irmão e ainda não dá nada por ele, maguinho, franzino, mas ali está um homem de Deus. Talvez você olhe para aquela pessoa e diga assim: quem é essa pessoa? Nunca ouvi falar. Mas você já ouviu falar o nome do Deus da vida dele. Talvez as pessoas olhem para você com um olhar de desprezo. Enganados estão, porque o Deus, o Rei poderoso está em mim. Eu sou, diga assim: eu sou um memorial do nome do Senhor Jesus aqui na terra. Somos templo do Espírito Santo, amém? Não há nada que possa te deter. A única coisa que pode te deter é o pecado. Porque o pecado abre porta para Satanás entrar e acabar com a vida da gente. A legalidade. Mas o Senhor, nessa noite, nos blinda com o sangue do Cordeiro. Amém? É o Senhor que nos blinda. Ao garantir a memória das vitórias que Deus nos dá, estamos construindo marcos de vitória, altares de gratidão, trampolins para a nossa fé, de onde poderemos nos lançar para desafios ainda maiores. Diga assim: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Você pode aplaudir? E eu gostaria que você ficasse de pé.